Olá, torcedor colorado! Começa agora na TV Inter mais um Fala Presidente. Como estamos no mês da mulher, a nossa plateia totalmente feminina, essas sócias atuantes no dia a dia do clube vão ter a oportunidade de fazer uma pergunta para o presidente Marcelo Medeiros. E aí, presidente, podemos começar? Podemos. É um prazer voltar aqui, participar do programa Fala Presidente, ainda mais nesse programa em homenagem, né, ao Dia Internacional da Mulher, com essa plateia, e imagino quais são as perguntas que vão sair de pessoas assim que ilustram e iluminam, né, a nação colorada. Mas antes de começar, eu gostaria de fazer um agradecimento, em especial ao pessoal aqui da mídia, da TV Inter, que gravou um programa com a minha mãe, Alzira Feijó de Medeiros, também em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Ela que tem uma história bastante peculiar, porque ela que é o elo dessa relação de pai, irmão, esposo e agora mãe de presidente. Então, obrigado pela homenagem e ficam, em nome da minha mãe, todas as coloradas homenageadas por esse dia tão importante. A única colorada com esse título, presidente. Eu acho que sim, né? Vamos ver. Essa história é bem interessante, né? Bom, quem é que vai fazer a primeira pergunta é Ednice Rodrigues, ela que é consuleza de Balneário Pinhal. Bem-vinda, Ednice. Olá. Olá, presidente Marcelo Medeiros. Eu gostaria de perguntar se vai ser reativado o futsal no Esporte Clube Internacional. Olha, o Internacional esse ano já deu um passo importante reativando, né, o futebol feminino. O Inter, um passado não muito distante, ele tentou reativar o futebol de salão e teve alguns problemas, principalmente de natureza trabalhista. O projeto não teve o sucesso esperado e o clube acabou herdando um passivo trabalhista importante. Todos esses projetos que não dizem respeito à atividade fim do clube, que é um futebol competitivo, profissional, ele tem que passar pelo âmbito do Conselho Deliberativo e até o momento não se tem nenhum encaminhamento nesse sentido. Agora é a vez da sócia Natália Santoro fazer sua pergunta. Olá, presidente. Tudo bem? O que eu quero lhe perguntar é a questão do Campeonato Brasileiro, tá? Eu nasci em 1984 e eu não tenho a minha geração não viu o Inter ser campeão brasileiro até agora. Na verdade, a gente viu o Inter ser campeão brasileiro em 2005. Eu estava lá, né? Mas nos tiraram o título. E eu tenho uma frustração muito grande por isso. Eu sou uma sócia assim que eu acompanho o Internacional, venho todos os jogos, acompanhei viagens do Inter. E eu sinto eu sinto uma falta do Inter ser campeão brasileiro. Apesar desse meio tempo a gente conquistou Libertadores, fomos campeões do mundo, campeões da Sul-Americana, tivemos títulos de expressão mundial. Mas eu acho assim que está na hora do Internacional voltar a ganhar um campeonato brasileiro. A minha mãe fala com muito orgulho de 1979. Ela estava aqui com o meu pai e quando ela fala daquele campeonato brasileiro invicto, ela enche os olhos de lágrima. E eu quero sentir isso. Eu queria poder que a minha geração, pudesse ter esse sentimento de novo. Então, a minha pergunta é, se tu pretendes, na tua gestão, dar um título brasileiro para o Internacional, claro que depende de vários fatores, mas eu gostaria que tu deixasse esse legado para nós, torcedor colorado. Olha, eu também gostaria de deixar. Até porque o último título brasileiro do Inter, de 79, o presidente se chamava Marcelo Feijó. Exatamente. E eu sou Marcelo Feijó Medeiros. Se isso quer dizer alguma coisa, não sei. Ontem, essa semana, eu encontrei aqui no clube um cara chamado Valdomiro Vaz Franco. Talvez o maior número 7 que já vestiu a camisa do nosso clube. E eu perguntei para ele uma coisa que é a minha convicção. Quando é que o Inter começou a ser campeão brasileiro em 75? E ele me disse, Dr. Marcelo, foi em 73. Um campeonato de pontos corridos, um campeonato longo, campeonato como o brasileiro, tu não monta um time em janeiro para ser campeão em dezembro. Isso é uma sucessão
de atos, aperfeiçoando um grupo para ter um êxito num campeonato tão difícil e, como muitos experts entendem, talvez o mais difícil do planeta, porque, ao contrário de outros campeonatos nacionais, é o único campeonato onde 6, 8 ou 10 clubes iniciam com as mesmas condições. O Inter, depois de ter a hegemonia nacional, ele teve uma obsessão, que foi buscar um campeonato internacional. A nossa obstinação por uma conquista da Libertadores, ela foi alcançada em 2006, e aquele título de 2006 começou a ser construído em 2003, 2004, 2005, fomos campeões em 2006, Mundial em 2006, Sul-Americana, Recopa, e repetimos o êxito numa Libertadores em 2010. Nesse período, nós fomos vice-campeões brasileiros em 2005, 2006 e 2009. Me parece que o quesito continuidade foi obedecido. Tu chegar 3 vezes à vice-liderança dá sinal de que o clube estava no caminho certo. O que aconteceu? A obra. A obra do Beira-Rio, ela impôs um sacrifício a todos nós colorados, a torcedores, aos funcionários do clube que tiveram que trabalhar nessa mudança muito grande, nos atletas, que agora, com o Beira-Rio na sua plenitude, nós podemos trabalhar nesse sentido. Nós temos uma missão em 2017, que é retomar a elite do futebol brasileiro, mas nós queremos deixar um trabalho plantado para que o Inter possa, em breve, conquistar, sim, um título nacional na Série A, mas o torcedor, principalmente da tua geração, tem razão, o clube está devendo um título nacional para essa geração de colorados. Temos uma sócia que veio de Osório, Rosana Nunes, bem-vinda, é a sua vez de perguntar. Eu quero perguntar, nós tivemos dia 5 uma peneira do futebol feminino, né? Eu quero perguntar se tu acha que o futebol feminino ainda se desenvolverá e vai chegar a um patamar semelhante ao futebol masculino, ou a gente ainda está muito distante disso? Comparado com o futebol profissional masculino? Profissional masculino. Acho que vamos por partes, né? O futebol profissional masculino, ele tem, como qualquer esporte masculino, a diferença de força, de velocidade, que é difícil de equiparar, né? Eu acho que o futebol feminino ele pode melhorar muito em relação a ele mesmo, né? Se nós compararmos o futebol feminino exercido no Brasil com outros cenários, como Estados Unidos, Canadá, Suécia, Alemanha, países de China e Japão, o futebol feminino ele começa a ser praticado nas escolas. Ele tem um grande incentivo no processo educacional, faz parte do currículo escolar, faz parte do currículo universitário e ele tem esse desempenho coletivo e de organização melhor do que no Brasil, porque no Brasil a gente ainda consegue ter uma boa seleção brasileira por causa do talento das meninas. O Inter recuperou o futebol feminino. Existe toda uma legislação agora que é decorrente do Profut, que investe no futebol feminino. Eu acho que ele vai crescer muito, mas são duas coisas bem diferentes. Mas a gente espera que o futebol feminino melhore muito com a realidade que está acontecendo hoje. Eliane Cunegato, consuleza de Porto Alegre, qual é a sua pergunta para o presidente? Eu quero saber do Parque Gigante, Marcelo. Vocês vão abrir para a gente? Vão ter outros sócios? Se vocês têm alguma coisa planejada em relação a isso? Novas associações do Parque Gigante. Olha, isso aí depende muito do Conselho Deliberativo, né? O Parque Gigante hoje ele é um ambiente de recreação, ele é mal ocupado, ele é ocioso. A gente cansa de ir no Parque Gigante
tem pouca gente confraternizando, é talvez a área mais bonita de Porto Alegre, mas tem que ser todo um trabalho, planejamento desenvolvido junto com o Conselho Deliberativo. Conselheira Bianca Silveira também está presente, sinta-se à vontade para fazer a pergunta. Olá, presidente. Bom, a minha pergunta ela é bem caliente aqui ao grupo. Considerando a ampliação da participação da mulher na sociedade como um todo, como tu vê a participação da mulher, seja como sócia, como torcedora, como consuleza, como conselheira dentro do Esporte Clube Internacional? Da melhor maneira possível. Na minha casa eu só tenho mulher. Eu Que tenho bom. 3 filhas, minha mulher, eu sou um cara muito talentoso para ser cercado por mulheres, né, tia? E não é sorte, né? Então, assim, eu acho que a mulher, ela sempre acrescenta no que diz respeito à civilidade. Ela acrescenta no que diz respeito à cidadania. Num lugar onde a mulher ocupa o espaço, a gente tem menos ambiente belicoso. Então, a harmonia da sociedade, ela cresce com a presença da mulher. O Inter hoje, ele tem o maior percentual de sócias mulheres em relação a outros clubes do Brasil. Esse é um trabalho que a atual gestão vai desenvolver, vai investir, vai incentivar para que mais mulheres participem do quadro social, da vida política, do Conselho Deliberativo, mas principalmente no melhor lugar, que é na torcida colorada. Com espaço para mulheres, para as famílias, para as crianças, a gente tem certeza que o ambiente de um estádio de futebol vai ser muito mais bonito, muito mais festivo, muito mais positivo, e o Inter só tem a ganhar com isso. Obrigada. Tatiana Zarte, da Força Feminina Colorada, é a tua vez de fazer a pergunta. Oi, presidente. Eu inicialmente já agradeço esse espaço, é bastante importante esse momento, né, das mulheres. E eu gostaria de tocar num assunto complicado no momento, que são as torcidas organizadas. Nós entendemos que o que acontece dentro das torcidas organizadas é um reflexo do que acontece na nossa sociedade. Nossa sociedade está muito violenta, e aquilo que está acontecendo dentro das torcidas, essa violência toda, ela é um reflexo, infelizmente, no pequeno grupo acontece a mesma coisa que está acontecendo fora. Nós somos a primeira torcida feminina organizada, reconhecida, né, pelo Internacional, Força Feminina Colorada, somos quase 100 mulheres, nós, só mulheres, fazemos um bonito trabalho social, que a nossa banda é composta por crianças de escolas públicas, que a gente buscou e que está apoiando e que está incentivando a tocar um instrumento, e eles nos ajudam com a nossa banda, que a nossa banda tem 1 ano só. Então, a minha pergunta é o que o Inter, o que o clube, o que a sua gestão tem em mente com relação às torcidas organizadas, e especialmente nessa parte boa das torcidas, que tem muita gente boa dentro das torcidas, que fazem trabalhos sociais, como a nossa Força Feminina Colorada. Pergunta boa, hein? Vamos lá. Qualquer ato de violência, de agressão, de selvageria, tem que ser rechaçado por qualquer dirigente, por qualquer representante, por qualquer pessoa responsável e que queira uma sociedade civilizada. Eu acabei de responder na pergunta anterior a importância da mulher, principalmente num estádio de futebol, porque ela atenua esse tipo de situação. Toda vez que o clube ou o presidente é questionado sobre o assunto torcidas organizadas, eu sempre trago a discussão sobre a doença que a sociedade brasileira está vivendo no que diz respeito à falta de tolerância. Nós estamos passando por uma transição na sociedade, uma série de escândalos, de medidas, a gente vê de atos de violência no carnaval de rua, de manifestações políticas, e às vezes até são as mesmas pessoas. Então, torcida organizada, às vezes ela é infiltrada,
as pessoas ficam no anonimato e transferem aquele torcedor que vem para o estádio para apoiar o time, para brincar, para festejar, uma imagem que não condiz com o objeto que reúne essas pessoas em torno de um clube de futebol. Então, nós não podemos tratar todo mundo como se fosse, né, que não sabe se comportar num ambiente coletivo. Algumas torcidas estão punidas. Nós, desde o início da nossa gestão, nós procuramos ajudar o Ministério Público nesse sentido. No último final de semana, uma das torcidas organizadas fez um trabalho de limpeza das pichações aqui no Gigantinho e no Beira-Rio. E a mídia do Inter, que é uma produtora de conteúdo, ela é uma ferramenta para divulgar as ações positivas do clube. Eu acho que tudo que diz respeito à construção da comunidade colorada vai ter o nosso apoio. Nós sabemos que a importância das torcidas ela é fundamental no que diz respeito ao lado anímico da torcida. Ela puxa a torcida, ela puxa o time para cima e nós temos que saber identificar aqueles que não têm comportamento civilizado e não misturar com aqueles que fazem um bom trabalho para o clube. Rejane Correia Menezes, vice-consuleza de Porto Alegre, qual é a tua pergunta? Presidente, minha pergunta é o seguinte. O futebol vem se transformando ao longo dos anos, tanto na parte técnica quanto tática, impondo ao atleta uma demanda ainda maior de sua condição física. Aliado a isso, os clubes europeus buscam atingir uma melhor performance nas equipes e os atletas passam a ser de elite, tal qual os que participam dos Jogos Olímpicos. Para tanto, foram buscar apoio na seara da psicologia do esporte, que trabalha a condição mental para chegar à performance ideal. A seleção da Alemanha provou na última Copa do Mundo que isso contribui claramente no desenvolvimento dos jogadores de futebol, quando, através da imprensa, divulgou o trabalho que é realizado nas categorias de base até o profissional. No Brasil, a gente percebe que a soberba existe quanto a incorporar o psicólogo nos clubes. E sabe-se que os mesmos apenas existem nas categorias de base por imposição da CBF. E que a grande maioria dos psicólogos contratados atua como assistente social e não com o intuito de trabalhar o treino mental. Como o Internacional, a partir do seu mandato como presidente, trabalha essas questões e como pensar na inserção do psicólogo do esporte no profissional? O Internacional trabalha todas as questões de apoio de uma forma muito profissional. Nós temos uma assistente social que não é psicóloga, ela é assistente social. Nós temos psicólogo no profissional e na base. Nós temos toda uma rede de apoio de fisiologia, fisioterapia, foi até apresentado no âmbito do Conselho Deliberativo todas as ferramentas que o Inter tem no âmbito do Departamento de Futebol Profissional e no âmbito do Departamento de Futebol de Base. Mas o futebol ele não é só uma questão motivacional, né? Nós temos que compreender a cultura dos atletas, a capacidade cognitiva, uma série de questões, mas nós temos o reconhecimento de que todas essas ferramentas, inclusive a psicologia, como peça fundamental para que os atletas do departamento que aponta, né, dos atletas do departamento profissional do Inter tenham um maior rendimento. Mas não adianta tu chegares e trazer um jogador que nunca teve acesso a esse tipo de acompanhamento se tu não tiver uma forma de abordá-lo. Tem toda uma preparação para que esse trabalho tenha o desempenho necessário. Aqueles que são formados na nossa base, eles já têm um acompanhamento mais constante. Mas a gente tem um respeito, uma admiração e um reconhecimento muito grande por esses profissionais. Obrigada. Chegou a vez da sócia Arieta Cruz fazer a sua pergunta, por favor. Tudo bom, presidente? Boa tarde. A minha pergunta vai voltada para o mês da mulher.
eu queria saber do senhor se o senhor, junto ao clube, tem algum projeto, alguma coisa relacionada para adquirir mais sócias mulheres para o clube, já que o senhor deixou bem claro que a participação da mulher dentro do estádio é muito importante para o clube. Então, a minha pergunta é se tem algum projeto para adquirir mais sócias coloradas para o clube, para o Internacional. A retomada do futebol feminino, né? E aquele processo de peneira que houve, que, se eu não me engano, foi a maior peneira de um clube profissional, foi um negócio impressionante, o que a gente viu da dimensão que o clube tem, do interesse que o futebol feminino está atraindo. A gente teve em Alvorada, foi mais de 600 meninas que tiveram que ser avaliadas, e é difícil fazer uma avaliação com tanta gente interessada. Teve um segmento num outro dia. O Inter hoje tem, pela primeira vez, uma ouvidora que recolhe e escuta todas as reclamações, preocupações e críticas do torcedor colorado. Esses dois sinais da nossa gestão já são importantes. Essas duas medidas da nova gestão já demonstram a nossa preocupação com a mulher colorada e a importância que ela tem na nossa comunidade. O marketing, a nossa vice-presidência de relacionamento social, elas têm a meta de ampliar o quadro social do clube, principalmente ampliando a participação da mulher, ampliando a participação da criança, ampliando a participação da família, para que a gente possa ter o maior número de colorados apoiando o nosso clube. Nesse sentido, o Inter está com uma promoção para atrair novas sócias, que é a isenção da carteirinha e a isenção da mensalidade do mês de março, para que a gente possa, no mês da mulher, no mês do Dia Internacional da Mulher, a gente possa atrair novas sócias para que o nosso clube fique cada vez mais iluminado. Obrigada. Yara Cunha é representante do Consulado de Guaíba, vai finalizar o nosso programa. Por favor, pode fazer sua pergunta. Boa tarde, presidente. A minha pergunta é referente ao centro de treinamentos em Guaíba. Tem previsão ou já tem uma data concreta quando iniciarão as obras? Não tem data. A aquisição daquela área de quase 90 hectares, ela foi oficializada no final de 2014. Existiu um processo de liberação de licenças ambientais e depois a licença de instalação da obra, que demora um período um pouco... É muito específico a tramitação que esse tipo de processo tem dentro dos órgãos públicos. O Inter está aguardando a licença de instalação, o Inter está fazendo uma avaliação do custo dessa obra. Existe um projeto já desenvolvido, que foi apresentado no âmbito do Conselho Deliberativo. Ele não houve debate em cima desse processo, porque nós estamos há pouco mais de 2 meses da gestão. Nós temos uma série de prioridades dentro do Conselho, porque é pauta do Conselho para ser obedecida, de eleição da mesa, de previsão orçamentária, de aprovação das contas. Nós queremos fazer uma apresentação e um debate sobre essa questão do centro de treinamento. Ele pode ser separado em 3 fases, porque tu pode fazer um investimento numa primeira fase, um investimento para uma ampliação na segunda fase, mas o mais importante é que o Inter ainda busque recursos para a construção, mas ele ainda não tem data para ter início. A gente gostaria muito de começar a fazer essa obra esse ano. Obrigada. Chegamos ao fim de mais um Fala Presidente. Agradecemos a presença do presidente Marcelo Medeiros, também de todas as sócias que representam as milhares de sócias do Internacional. E um encontro, esse é um encontro, teremos muitos outros encontros, né, presidente?
Estou à disposição. Eu acho que esse tipo de encontro ele é super legal, que a gente pode conversar com várias pessoas, né, da nossa torcida, do nosso quadro social, representantes de várias regiões do estado, até fora dele. Uma maneira muito direta da gente conversar, desmistifica um pouco a figura do presidente, que a gente é colorado, a gente é torcedor igual. Eu gostaria de dar um recado. No primeiro Fala Presidente, o pai de uma cadeirante me questionou sobre a dificuldade de comprar ingresso. Nós estamos trabalhando nisso, até convido ele para participar de um outro Fala Presidente. A nossa ideia é que final de abril, início de maio, ele não precise mais vir ao estádio para comprar o ingresso para sua filha, que essa questão seja superada. A gente tem muito respeito para as pessoas portadoras de dificuldades especiais, né, necessidades especiais. Então, a gente está trabalhando nesse sentido para que todo Colorado se sinta à vontade no Beira-Rio e que todo Colorado venha para o estádio para ajudar a nossa equipe. Eu agradeço a presença de vocês e sempre que precisarem eu estou à disposição de todos. Muito obrigada, espero que tenham gostado, gurias. E todo sócio do Internacional que quiser participar também do Fala Presidente, fique ligado nas nossas redes sociais. Até o próximo.